Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, Deus abençoe você, abençoe também você ouvinte de outras localidades que rezam conosco, nos acompanhando através de nossas mídias. Que o Senhor nosso Deus ilumine nossas vidas hoje e sempre, e que nós tenhamos uma excelente adoração ao Santíssimo Sacramento no dia de hoje. Estou pedindo a você para se inscrever no nosso canal do Adair José Guimarães no YouTube e promover para que outras pessoas também assinem. A partir do início do Advento, nós teremos a nossa pequena oração da noite às 21 horas, que será veiculada somente pelo nosso canal do YouTube. Então você já vai aprendendo para iniciarmos a nossa manhã e terminarmos o dia com a nossa oração da noite. Participo agora a você um tema importante relativo aos vícios opostos à virtude de ordem, a precipitação. A precipitação é filha da imaginação desordenada e da leviandade. Esse é um defeito que chega a ser um vício com grandes consequências. Em nenhum caso a precipitação é boa. Às vezes é necessário apressar-se, mas essa é outra questão. A precipitação espiritual sempre acarreta danos para a alma. A precipitação é uma desordem e antagoniza o repouso. A alma precipitada nunca é ordenada, está muito longe da prudência. A alma precipitada em seus atos foge do Espírito Santo, que é espírito de paz e de quietude. O Espírito Santo não desce, nem costuma comunicar-se com as almas precipitadas, que tudo atropelam para saírem de um problema. Satanás é muito amigo da precipitação porque sabe que esta tudo desvirtua e deteriora. A precipitação é o inimigo capital da oração, porque essa só pode produzir seus frutos na santa quietude de uma alma pura e tranquila. Por isso, mesmo as almas precipitadas não conseguem rezar. Derrubam-se pelos penhascos da imaginação, caindo na armadilha das suas mesmas ilusões. Não fazem, nem poderiam fazer na vida espiritual. O defeito ou vício da precipitação interna também transparece no exterior da pessoa, que geralmente se mostra muito contrária à modéstia e ao recolhimento. Numa religiosa, a precipitação externa e mais ainda a precipitação interna são insuportáveis. Levar esse defeito capital para dentro de uma comunidade religiosa significa introduzir a desordem e turbar o repouso e a maturidade que hão de existir entre as almas dedicadas a Deus. A precipitação é um grande defeito na oração vocal. Impede que o coração vocal absolva o espírito. Por conta disso, não havendo precipitação do espírito, muitas orações e louvores com que eu venho invocado e honrado são nulos. A precipitação jamais há de tocar as portas de uma comunidade religiosa, porque se conseguir passar da soleira, com ela entrará a desordem e com esta a ruína da comunidade. Esse vício parece à primeira vista pequeno, no entanto, é muito grande e produz muito dano para si e para o próximo. Aqui nós podemos pensar nas comunidades religiosas, nos mosteiros, masculinos e femininos, que precisam realmente vigiar muito para que essas misérias não entrem na vida comunitária e também na nossa família, né? As famílias também precisam evitar essa precipitação.
Isso desabona o crescimento espiritual. Isso cria algo que vai manchando a estrada da mística, da entrega, por causa do desatino. O desatino é isso, a alma desassossegada, a alma que não concentra, a alma que complica as coisas. Imagina uma liturgia, o padre brigando com o ministério de música, brigando com criança que chora. É o desatino, é a precipitação. Então a gente precisa ter muito cuidado. A precipitação espiritual favorece a murmuração. Aí eu pergunto para as nossas religiosas, como está a murmuração dentro do convento, na vida comunitária, na capela, no cuidado com as coisas? A alma sem freios se lança a julgar levianamente fatos e ditos alheios e por sua causa cometem-se 1000 pecados. É tão fácil deslizar pela encosta da precipitação que por ela ocorrem grandes quedas e com gravíssimas consequências, precisando depois de profundo arrependimento. Uma alma que age com juízo e prudência caminha direto para a santidade, mas a alma que se deixa arrastar pela corrente da precipitação esbarra nos escolhos de sua irmã a imprudência, provocando um sem número de males. Cura-se a precipitação praticando a virtude da prudência, do silêncio, do repouso, da tranquilidade e da maturidade, e fugindo de todo exagero e afetação. A maturidade e o repouso nos atos exteriores muito ajuda a organizar o interior do coração e evita o odioso vício da precipitação. Feliz a alma assim organizada em seu interior e exterior, gozará da suavíssima paz do Espírito Santo. Certamente exige-se muito trabalho para derrotar o vício da precipitação, porque chega a se apossar das pessoas a tal ponto que se encontra em qualquer pensamento, palavra ou obra. Por isso mesmo, necessita-se de grande paciência e constância. E aqui eu posso testemunhar a partir daquilo que eu vivo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de orar. Os pensamentos nos levam à distração. Isso nos consola saber que também os santos lutaram contra isso. É a precipitação. Essa tentação que o demônio coloca no nosso coração para você não fazer progresso na vida espiritual, na prática do silêncio, na prática da adoração, na prática da contemplação. Claro que o inimigo faz tudo para atrair a nossa interioridade para a exterioridade. O mundo é de barulho. O mundo é contrário ao equilíbrio que Deus quer que nós tenhamos. Por isso a gente precisa ter esse discernimento e essa capacidade de questionar estas tempestades que se abatem dentro de nós. A vida espiritual é um processo que nele nós precisamos crescer com determinação. Aqui a gente não pode ficar desesperado de pensar não consigo, pois nós temos o auxílio do Espírito Santo. A graça de Deus sempre vem ao nosso encontro. Então, conte com a graça de Deus, tenta centrar as suas atenções naquilo que você vai fazer, que você vai orar, que você vai ler. O mundo quer fazer tudo para nos distrair de Deus. Que Ele nos ajude, com a força do seu Espírito e a intercessão de Nossa Senhora, a vencer a precipitação, essa inquietude, esta tentação de viver sempre fora de nós, obcecados e preocupados com as coisas exteriores, com as coisas materiais, com as coisas passageiras. Que Deus nos livre de todo o ativismo, de todo o pragmatismo exagerado, para que a nossa alma possa crescer e dar frutos sanzonados de paciência, humildade e santidade.
O evangelho desta quinta-feira nos apresenta Lucas 12, 49, 53. Disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz à terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. É um evangelho que soa um pouco estranho aos nossos ouvidos, mas na verdade é isso mesmo. Nosso Senhor quis nos exortar e nos orientar que a sua palavra, ela causa um estorpor na vida das pessoas. Então, quem aceita Jesus deve estar preparado para receber a oposição de quem não o aceita. Isso acontece dentro de casa, isso acontece no trabalho, enfim, em todos os lugares da nossa sociedade. E a palavra de Jesus, ela é uma palavra que realmente causa esta tentação da divisão. Porque a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo é uma mensagem pura, é uma mensagem muito clara, é uma mensagem poderosa, que exige de quem a escuta uma decisão radical por Ele. Não tem como. Nosso Senhor é assim. A sua palavra é uma palavra que divide. O seu ensinamento é um ensinamento que exige uma decisão coerente. Nos nossos tempos a gente percebe o crescimento dos jovens que querem a doutrina da igreja, que querem ser fiéis à tradição da igreja. E às vezes quem mais se coloca contra eles são seus pais, o padre da paróquia, as pessoas que acham, esse menino está muito exagerado, porque adora o Santíssimo, porque faz consagração a Nossa Senhora, porque está sempre voltado para as coisas de Deus, não tem muita afeição para as coisas do mundo. Quantas vezes já ouvi isso? Mas é assim mesmo. Quem aceita Jesus de verdade pode preparar o coração para oposição, para os obstáculos. Mas a gente os vence com a força do Espírito Santo. Pai de bondade, Deus de amor e de poder, abençoa, Senhor, santifica o coração de cada ouvinte que nos acompanha nesta manhã, especialmente os ouvintes turbados pela precipitação, que não consegue orar, que não consegue ler a Bíblia, que não consegue meditar, que não consegue escutar uma palavra, uma homilia, porque o coração, o mundo interior está disperso, está tétrico. Tende misericórdia, Senhor. Dai-nos a centralidade e o equilíbrio interior e livra-nos do vício da precipitação. Desejo que você tenha um momento bonito hoje para adorar o Santíssimo Sacramento, nessa quinta-feira, adorar pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, pelas vocações, pelos seminaristas, e que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus e sem precipitação.